Olá, o meu nome é Alexandre. O relato que eu irei contar aqui aconteceu comigo. Garanto e afirmo que tudo foi verídico. Talvez para as pessoas incrédulas ou que nunca passaram por nada sobrenatural seja difícil de acreditar. Mas como eu disse antes, eu garanto que foi verdade, pois eu passei por tudo isso que eu vou relatar agora. Eu nasci e cresci em uma família humilde, mas eu não posso reclamar. Embora tenha tido uma infância simples e sem regalias, os meus pais sempre foram carinhosos e amigos. Tudo o que sou hoje eu devo a eles. Eu queria muito ser engenheiro civil, mas o curso era muito caro e nós não tínhamos recursos nem para pagarmos um cursinho para o vestibular, o que dirá a faculdade. Nessa época eu trabalhava em um escritório de contabilidade perto de casa e ganhava muito pouco. O salário não dava para nada. Mesmo assim, eu estudei muito, até de madrugada. E finalmente, eu consegui passar no vestibular para o curso que eu tanto sonhava. Se tudo corresse bem, eu me tornaria um engenheiro civil e poderia trabalhar na área que eu sempre desejei. Através de um amigo da minha tia, surgiu uma oferta de emprego um tanto estranha, mas com um salário bem melhor do que eu ganhava no meu emprego tradicional, o que me ajudaria muito. O que eu não sabia era que esse emprego mudaria por completo a minha forma de pensar sobre o nosso mundo e, ao mesmo tempo, deixaria marcas traumáticas em mim até hoje. Vocês devem estar imaginando que emprego seria esse, e com razão. A vaga era de vigilante noturno em um hospital abandonado em São Paulo. O hospital foi interditado pelo governo devido ao seu estado precário, má conservação e pela possibilidade de causar acidentes às pessoas que ali transitavam. Em uma determinada data, o hospital foi lacrado com todos os equipamentos existentes, arquivos e demais materiais em seu interior. Para evitar invasões e manter os vândalos afastados, havia necessidade de manter vigias no local durante 24 horas por dia. Os turnos eram divididos em 12 horas, das 6 horas da manhã às 6 horas da noite, das 6 horas da noite às 6 horas da manhã. Eu pensei bem a respeito, embora tivesse medo desse tipo de trabalho, ser segurança e ainda por cima em um hospital abandonado. Bom, eu acabei aceitando, pois o dinheiro e o tempo disponível seriam muito úteis para o que eu estava precisando na época. Para obedecer toda a documentação, assinei o contrato e marcaram um dia para eu começar. Então chegou o dia e lá fui eu para o local de trabalho. Chegando lá, eu me assustei com o que eu vi. Era um prédio enorme, onde funcionava o hospital com mais de 10 andares. Um pátio também muito grande e tudo completamente abandonado, com sujeira por toda parte. O vigia que estava no local me mostrou tudo e onde ficavam até as chaves de energia para acionar a iluminação. Não havia iluminação em todos os lugares porque os circuitos elétricos estavam deteriorados e todos com problemas. Conversando com o vigia, eu achei estranho o que ele me contou. Ele disse que estava ali há poucos dias porque o vigia anterior tinha ido embora misteriosamente. Comentou que esse vigia ficava durante a noite. Em um dia de manhã, quando o outro chegou para, no caso, rendê-lo, ele não estava em seu posto de trabalho, nem em nenhum outro local. Ele nem apareceu para pedir conta e recebeu seu pagamento. Simplesmente havia sumido. Até abriram um boletim de ocorrência na polícia sobre o caso. Ele também disse que coisas estranhas aconteciam naquele local. Ele também disse que ficava na casa do vigia, que fica bem no meio do pátio, e com isso podia ver o prédio por fora. À noite, principalmente depois das 10 horas, ele ouvia barulhos no prédio e via luzes acenderem e se apagarem.
Eu perguntei então se ele não havia ido verificar o que era, e ele disse que não. Comentou que estava só quebrando um galho ali e que o outro vigia já havia sumido e ninguém sabia o que realmente havia acontecido com ele. Disse que ele abandonou o emprego e voltou para o norte de onde ele veio. Disseram também que ele nem sequer pegou o pagamento. Ele ainda finalizou dizendo: eu aqui não vou arriscar à toa, vai saber o que tem mais nesse lugar. Bom, ele me desejou boa sorte e depois pegou suas coisas e foi embora logo em seguida. E foi assim que começou o meu primeiro dia de trabalho, com uma história de arrepiar. Depois daquilo, já fiquei com os cabelos em pé e já estava anoitecendo. Após me instalar na casa do vigia, que era uma casa no meio do pátio do hospital, com 4 janelas, uma em cada parede, e uma porta de ferro, eu me deparei com um espaço razoavelmente confortável. Dentro havia uma mesa com telefone e acessórios de escritório, como canetas, blocos de papel, grampeadores e etc. Era bem confortável, com um sofá e até uma TV. Em certos pontos do prédio do hospital foram instalados relógios de ponto, onde eu deveria registrar minha passagem nos horários pré-determinados. Então, chegando às 7 horas da noite, eu comecei a fazer a minha primeira ronda. Eu entrei no prédio e, passando pelo corredor central, vocês nem podem imaginar a sensação horrível de estar sozinho em um local daquele. Tudo era no meio do escuro, pois só algumas lâmpadas funcionavam. Eram salas fechadas com aquelas janelas de vidro nas portas, passando por escadas e corredores diversos. Eu subi pelas escadas e, é claro, pois os elevadores não funcionavam. Acreditam que estavam danificados pelo tempo. Eu passava pelos andares e corredores registrando nos relógios de ponto, posicionados estrategicamente ao longo da minha passagem. A pior parte era o subsolo. Lá haviam mais salas e corredores, além de um local de estacionamento que era totalmente escuro. E o pior, lá embaixo havia uma sala com uma plaquinha na porta dizendo necrotério. Sim, era lá que deixavam os corpos daqueles que haviam falecido no hospital quando o mesmo estava em funcionamento. Eu passava rapidamente por essa área do prédio e subia como um raio. Eu achava um absurdo deixar alguém sozinho fazendo a segurança de um local como aquele. Era fácil alguém se esconder por ali e pegar de surpresa quem estivesse passando, que no caso era eu. Mas fazer o quê? Acho que era para esta empresa de segurança economizar com funcionários. Mais tarde, por volta das 9 horas da noite, eu fui fazer a próxima ronda. Durante essa ronda, ouvi barulhos nos andares superiores, parecendo vir do 5º andar. Eu fui dar uma olhada já com a lanterna na mão e com a outra mão no revólver. Nem preciso dizer que eu estava com todos os pelos do meu corpo arrepiados a essa altura, mas graças a Deus eu não vi nada. Pensei que talvez fosse algum rato derrubando algo, então voltei para a sala de segurança e fiquei por lá. Nessa noite, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro eu estava na sala de segurança por volta das 10 horas, quando vi passar pela minha janela um vulto. Corri para ver quem era, mas eu não vi nada. Com cuidado, eu saí com a arma na mão para examinar o local, mas não havia nada lá. Olhei em volta e não consegui ver ninguém. Então voltei para a sala de segurança e fiquei com os olhos abertos. Depois, observando pela janela, eu vi uma luz acender no 5º andar. Naquela hora, avisei a central pelo rádio e subi para verificar. E quando eu cheguei lá no local, não havia nenhuma luz acesa. Examinei o local e desci logo em seguida. Eu fiquei muito assustado com aquilo.
Quando eu subi para fazer a ronda das 11 horas, eu estava entrando já no 6º andar. Foi quando eu levei um baita susto. No fundo do corredor, havia uma pessoa parada. Ela estava olhando para mim. Não dava para ver como era essa pessoa, pois ela estava fora da área de iluminação. Só via o perfil dela. Perguntei quem era e mandei que ficasse parada. Saquei a arma e apontei na direção dela. Então ela se virou e entrou em outro corredor do andar. Eu corri até lá, mas eu não vi mais nada. Examinei todas as salas do andar e não vi ninguém por lá. Não dava para aquela pessoa ter saído, pois a saída era onde eu tinha chegado. Sem achar nada, eu continuei com a minha ronda, mas com a arma na mão e muito mais atenção. Quando eu estava descendo para voltar à sala de segurança, escutei barulhos nos andares de cima novamente, como se alguém estivesse arrastando cadeiras ou mesas. Eu voltei para lá, mas novamente eu não vi nada. Quando eu me virei para sair do andar, eu vi um vulto passando de uma sala para a escada de acesso. Eu corri para lá, mas também não havia ninguém. A essa altura, eu já estava super assustado e quase pedindo reforços. Mas eu pensei bem e cheguei à conclusão que se por acaso eu fizesse isso, a minha imagem como iniciante poderia ficar bem prejudicada. Eu resolvi então esperar, e quando amanheceu, eu fui embora para mais um dia de folga. Na sexta-feira eu voltei para mais um turno e comecei a trabalhar bem preocupado devido aos acontecimentos do último turno. À medida em que anoitecia, a preocupação só aumentava. Eu havia até pedido à chefia para designar mais alguém para ficar comigo, mas disseram que para este posto de serviço não era necessário. Eu estava totalmente preocupado com aquele lugar. O que haveria ali afinal? O que seriam aqueles vultos e aquela pessoa que virou no corredor e desapareceu? Eu estava muito assustado com tudo aquilo, e só de chegar lá, o meu coração já acelerava completamente. Assim que eu cheguei, eu comecei a ficar atento para ver se algo estranho aconteceria. Eu comecei as minhas rondas, e quando chegou a ronda de 1h da manhã, eu tinha que descer para o famigerado subsolo, onde ficava o antigo necrotério do hospital. Eu nem preciso dizer que nesse momento eu estava quase tendo um infarto de tanto medo. Mas eu tinha que ir para registrar minha passagem por lá. Eu desci as escadas com a lanterna acesa e já com o revólver na outra mão, como se estivesse esperando por algo. Eu passei por algumas salas, sendo que o relógio do ponto ficava no final desse corredor. Eu fui passando pelo corredor e quando passei pela porta do antigo necrotério, uma sala apenas com algumas mesas e móveis no canto, eu escutei algo. Nessa sala, haviam aquelas portas com janelinhas de vidro que davam para ver tudo. Então eu decidi dar uma olhada de fora mesmo, pois se acontecesse qualquer coisa, eu sairia dali. Quando eu olhei pela janelinha de vidro, colocando a minha lanterna na frente, pois a sala estava sem iluminação, eu não acreditei no que eu vi. Em uma das mesas lá dentro, havia uma pessoa deitada com um tipo de camisola branca, como um corpo que fica no necrotério, esticada e dura. Eu pensei que eu estava vendo coisas. Não era possível aquilo estar acontecendo comigo. Eu reuni o restante da minha coragem. O meu coração eu acho que batia umas 200 vezes por minuto. Parecia que estava na minha garganta. E chutei a porta com tudo, apontando a lanterna e a arma na direção. É claro que ninguém vai acreditar, mas eu vi. Aquele corpo começou a se mexer e se levantar. Eu nunca imaginaria ver nada igual. Era como algo em decomposição,
com uma coisa esverdeada, poucos cabelos e unhas enormes. Aquilo começou a se levantar e virou para mim. Eu, com a arma na mão, nem consegui disparar. Eu gritei e virei para trás e saí correndo como nunca corri em toda a minha vida. No meio de toda aquela tribulação, eu escutei perfeitamente a porta abrindo novamente por detrás de mim. Eu nem consegui olhar para trás. Eu apenas subi as escadas de 2 em 2 degraus e fui para a sala de segurança, onde eu tranquei a porta. Eu tremia como uma vara verde. Então não pensei 2 vezes e passei um rádio para a central dizendo que eu estava passando mal. Eu acho que eu bebi mais ou menos 1 litro d'água e me deitei no sofá. Depois de alguns minutos, eu comecei a sentir dores no peito. Cerca de 40 minutos depois, chegou um carro da central com alguns outros seguranças que vieram me levar para o hospital, onde viram que a minha pressão estava altíssima e eu estava quase tendo um infarto. Ao ver minha situação, perguntaram o que havia acontecido. Eu hesitei um pouco em contar, mas acabei contando aos colegas o que havia acontecido. Estranhamente, eles olharam e ficaram perplexos. Eu perguntei se acreditavam em mim. Eles disseram que coisas estranhas aconteciam naquele lugar, mas não esticaram o assunto. Eu passei o resto da noite no hospital, sendo liberado apenas pela manhã. Naquele dia, era o meu dia de folga, e eu fui até a chefia da empresa. Quando eu cheguei lá, misteriosamente, já haviam alguns documentos me transferindo de local de trabalho para um outro. Eu perguntei o porquê. Eles disseram que a chefia achava que seria melhor para mim. Afinal, ninguém fica muito tempo nesse posto de trabalho mesmo. Bom, eu dei graças a Deus por aquilo. Fiquei 1 ano trabalhando de vigia nesse novo local e depois eu consegui um emprego bem melhor em uma fábrica de equipamentos eletrônicos, onde eu fiquei até me formar. Hoje eu sou um engenheiro civil em uma grande empresa de projetos. Sou casado, tenho um casal de filhos e nunca me esquecerei daqueles momentos terríveis no qual eu vivenciei naquele emprego. Eu fico imaginando o que seria aquilo que eu vi, por que surgiu ali e o que queria, e por que aparentemente saiu para me perseguir. E aqueles outros vultos, o que seriam? E o que aconteceu com o vigia que trabalhava lá antes de mim que sumiu? São tantos mistérios que nunca descobrirei. Eu só tenho pena do segurança que ficou no meu lugar. Será que ele conseguiu ficar mais tempo do que eu e dos outros antecessores? Bom, isso eu não sei, mas eu espero que tudo tenha corrido bem para o pobre coitado que trabalhou no meu lugar. Esse foi o meu relato. Eu espero que gostem. Eu desejo a todos do canal uma ótima noite. Aquela casa ainda me assusta. Olá, boa noite a todos do canal Terror e Chuva. O meu nome é Thales. Atualmente eu tenho 28 anos de idade e sou da cidade de Maragogi, no litoral norte de Alagoas. Eu sou professor de matemática e o relato que eu irei relatar aqui me fez nunca mais duvidar do sobrenatural. Como eu disse no início, eu sou de Maragogi, uma cidade turística. Foi no ano de 2001, o governo de Alagoas abriu um concurso público para a área de educação e decidi participar, buscando assim estabilidade no setor público. Ao fazer a inscrição, optei por trabalhar na capital, no caso Maceió. Por mais lindo que Maragogi seja, eu queria a experiência de morar em uma cidade grande no centro urbano. Dediquei-me tanto e fui aprovado no concurso. Pouco tempo depois, o Estado convocou os aprovados e lá fui eu começar uma nova vida em Maceió. Ao chegar, o primeiro passo foi procurar uma casa.
Eu decidi alugar um imóvel na parte alta da cidade, longe das praias, até mesmo para evitar um custo de vida mais alto e assim ficar próximo da escola onde eu iria lecionar. Assim, aluguei uma casa no maior bairro da cidade, carinhosamente apelidado de Bill. O bairro era incrível, parecia uma cidade dentro da outra, tinha tudo, transporte para todos os cantos da cidade e diversos serviços. Logo me adaptei à nova rotina e, como passarei a maior parte do meu tempo na escola, a casa serviria apenas para descanso. Nos primeiros meses tudo correu bem. A minha vida era de casa para o trabalho e estava feliz com isso. Foi após 2 meses que as coisas começaram a mudar de uma maneira que até hoje eu não consigo encontrar uma explicação lógica. Certo dia, eu estava organizando um projeto no colégio e saí mais tarde do trabalho, chegando em casa lá por volta das 7 horas da noite. Eu fui direto tomar o meu banho. Como eu moro sozinho, a minha companhia era o meu gatinho Gael e o meu bom e velho rádio. Eu sempre deixava o rádio ligado enquanto eu tomava banho, e nesse dia não foi diferente. Enquanto eu estava no banho, Gael começou a miar de maneira estranha, como se estivesse assustado ou ameaçado. Eu ignorei aquela situação, achando que ele tivesse encontrado algum inseto pequeno, ou então até mesmo algum roedor, mas ele não parava. Saí do banho e o encontrei olhando fixamente para a parede da cozinha. Ele estava soltando miados estranhos, com uma expressão de medo. Eu o peguei e o levei até o sofá, mas ele continuava olhando para a parede. Eu entrei no quarto para me trocar e, de repente, ouvi uma batida forte na mesa, como se alguém tivesse dado um tapa. Na mesma hora eu corri para verificar, mas não havia nada. Naquele momento, eu comecei a sentir medo. Aumentei então o volume do rádio e saí para comprar pão e a ração para o Gael. Deixei o rádio ligado, fechei as portas e fui às compras. Ao retornar, quando eu abri a porta, Gael passou correndo por entre as minhas pernas e subiu no telhado da casa em frente. Ele estava visivelmente assustado. Isso não era normal. Ele sempre vinha e se esfregava nas minhas pernas quando eu chegava com a ração dele. Eu fui preparar o jantar, mas logo ouvi um grande barulho na sala. O meu rádio estava no meio da sala. O mesmo estava quebrado. O rádio ficava em cima de uma estante e, pela distância, parecia que alguém o tinha jogado de lá de cima da estante. Na hora eu me arrepiei todo. Eu tentei acreditar que tivesse sido Gael, mas quando eu olhei para fora, ele ainda estava no telhado, olhando para a casa com um olhar assustado. Mesmo apavorado, eu voltei para a cozinha para terminar o meu jantar, mas eu não conseguia tirar o rádio quebrado da cabeça. Aquilo não fazia sentido para mim. Decidi então ir dormir, afinal, no dia seguinte, eu teria que acordar cedo para dar aula. No meio da noite, eu acordei com um grito feminino vindo da cozinha. Eu me levantei assustado, pensando que alguém tivesse invadido a casa. Eu acendi as luzes e fui conferir, mas não havia ninguém. Tremendo de medo, eu tentei acreditar que era um sonho, mas no fundo eu sabia que não era. Quando eu estava voltando ao quarto, ouvi perfeitamente passos na sala. Dessa vez eu gelei. Na minha cabeça, eu preferia até que houvesse alguém dentro da casa. Eu fui sorrateiramente na ponta dos pés até a sala, mas ao chegar no local não havia ninguém. Estava tudo muito estranho e eu não consegui mais nem dormir naquela noite. No dia seguinte, eu fui para a escola. Eu estava exausto. Cheguei até a cochilar por 2 vezes em sala de aula, sendo acordado pelos meus próprios alunos. Uma colega de trabalho, a Raquel, percebeu o meu cansaço e perguntou se eu estava doente. A chamei de lado e pedi para que não zombasse de mim, pois poderia até parecer loucura, mas eu contei tudo o que havia acontecido. Ela ouviu com bastante atenção e perguntou se eu gostaria que o pai dela, que era pastor,
fizesse uma oração em minha casa. A princípio eu recusei, tentando acreditar que tudo era fruto do cansaço, mas no fundo eu sabia que eu estava mentindo para mim mesmo. No final do dia, quando eu cheguei em casa, eu encontrei o Gael na porta, deitado na calçada. Eu fiz carinho nele e ele retribuiu, rolando no chão. Ao abrir a porta, Gael olhou assustado em direção à cozinha e mais uma vez correu para o telhado do vizinho. Eu estava tão cansado que eu ignorei e entrei em casa para tomar um banho. Ao sair do banho, enquanto eu estava entrando no quarto, eu percebi com a minha visão periférica um vulto feminino andando na cozinha. Na hora eu travei, eu não sabia mais o que fazer, pois eu estava muito assustado, com a minha respiração completamente ofegante, sem contar minha vontade de chorar. Quando eu consegui recuperar as forças, eu fui para o quarto e troquei de roupa. Nesse momento, eu escutei um grande barulho vindo da cozinha. Dessa vez eu não tive coragem de conferir e saí correndo para a rua. Ao chegar lá, a minha vizinha me perguntou se eu estava bem. Eu disse que não estava, pois eu estava vendo e ouvindo coisas dentro daquela casa. Foi então que algo inexplicável aconteceu, e para minha sorte, a minha vizinha estava ao meu lado, senão eu seria taxado de louco. Enquanto eu relatava todo o ocorrido para a minha vizinha, escutamos o som de vidro se quebrando dentro de casa. A minha vizinha até chamou o seu marido Humberto e quando ele chegou, ele também testemunhou o barulho. Logo depois, ainda foi possível escutar um grito feminino. A minha vizinha, Humberto e eu não sabíamos mais o que fazer. Estávamos atônitos diante de toda aquela situação. O medo foi tanto que chegamos a chamar a polícia, e quando eu relatei a minha situação, o policial me olhou bem sério e disse que poderia ter sido alguém que havia invadido a casa, e entramos juntos com ele e a sua guarnição. Ao entrarmos na cozinha, o chão estava cheio de cacos, de copos e pratos que haviam sido quebrados. As portas da cozinha estavam todas abertas. Havia algo que até o policial não soube explicar. Era uma marca de sangue, em formato de mão, na porta da cozinha. A polícia até verificou o local, mas não encontrou nenhum invasor. O policial também afirmou que não havia como alguém ter entrado e saído sem que eu e a minha vizinha, ou o esposo da vizinha, no caso Humberto, tivesse visto. Ele disse que tinha feito sua parte e em seguida foi embora. Eu estava bastante assustado. A minha vizinha, que estava conversando comigo, resolveu me contar que na verdade ninguém conseguia passar muito tempo naquela casa. A pessoa que mais resistiu ali ficou apenas 3 meses. Ela disse que todos os moradores relatavam coisas assustadoras, como vozes, visões e até marcas de arranhões, entre outros fenômenos. Depois que eu ouvi aquilo da boca dela, em seguida eu liguei para minha colega de trabalho, a Raquel, e perguntei se o Gael e eu poderíamos passar a noite lá com ela. Ela aceitou, então eu fui com o Gael para a casa dela. Quando eu cheguei lá, ela ligou para o pai, que veio até o local. Ele conversou comigo tentando me acalmar e disse que o mal também existe nesse mundo e que o inimigo usa várias formas para mostrar sua força, sendo essa uma delas. Ele fez uma oração para mim e continuou conversando. Foi o que me ajudou a me acalmar. Após um tempo, eu consegui dormir tranquilamente. No dia seguinte, faltei ao trabalho e fui procurar outro imóvel. Encontrei uma casa menor e mais distante da antiga. Contratei alguém para retirar os meus móveis da casa anterior e levá-los para um novo local. Desde então, Gael tem estado tranquilo e amoroso, e eu não tive mais visões ou experiências estranhas. No entanto, nunca irei esquecer aqueles momentos de terror no qual eu vivi. Infelizmente, o mal existe, e quando se manifesta, pode deixar traumas que nunca esqueceremos. Boa noite, fiquem com Deus, e obrigado por ouvirem o meu relato.
Hoje eu irei compartilhar um relato que mesmo para mim parece difícil de acreditar e até de explicar. Algo sobrenatural aconteceu e até hoje ainda me pergunto o que foi. Por respeito à dona da chácara onde isso ocorreu, vou evitar revelar o local exato. Ela depende do aluguel do espaço para sustentar a família, que é utilizado para finais de semana e festas. Não quero que a reputação do lugar seja comprometida. Tudo começou com um convite de amigos para um fim de semana de pescaria. Chegamos na sexta-feira e planejávamos ficar até domingo. Alugamos uma casa grande perto de um rio, onde passaríamos os dias pescando e as noites descansando. No segundo dia, decidi me afastar do grupo e pescar em uma área mais isolada. Enquanto eu observava o céu, notei nuvens escuras se formando e percebi que uma chuva se aproximava. Comecei a reunir as minhas coisas e retornei para onde os meus amigos estavam, mas para minha surpresa, não encontrei ninguém. Achei que eles tinham voltado para casa, mas quando eu cheguei lá, a casa estava vazia. Gritei pelo nome deles, mas ninguém respondeu. Presumi que, com medo da estrada de terra se tornar intransitável e por causa da chuva, eles haviam arrumado tudo rapidamente e me deixado para trás. Eu entrei na casa sem saber muito o que fazer e comecei a observar a chuva forte do lado de fora. O tempo escurecia e me lembrei que a casa não tinha energia elétrica. Procurei por uma vela, mas percebi que não haviam velas e nem fósforos para acendê-las. Foi então que eu senti um toque no meu ombro. Quando me virei, ouvi uma voz feminina chamando pelo meu nome. Renato! O susto quase me paralisou. Pensei que alguma amiga do grupo havia ficado para trás, mas ao olhar, vi uma mulher muito bonita que eu nunca tinha visto antes. Ela me olhou e disse: Renato, se não se incomodar, gostaria de fazer companhia a você. Eu estou sozinha aqui há algum tempo e adoraria conversar contigo. Quando a chuva passar, eu posso te acompanhar até a cidade. Na hora eu fiquei sem palavras e confuso. Quem era aquela mulher? De onde ela tinha surgido? Sentei-me à mesa com ela, ainda tentando entender toda aquela situação. Ela começou a contar que vivia ali há muitos anos, mas não queria estar presa àquela chácara. Revelou que há muito tempo havia namorado um rapaz e uma outra mulher que também o desejava armou uma emboscada para ela. Levaram-na até o rio onde ela foi afogada. Desde então, o seu espírito permanecia naquela área como uma espécie de guardiã do lugar. Garantiu que não queria me fazer mal, apenas desejava companhia. Conforme a chuva foi diminuindo, me perdi em pensamentos e quando me dei conta, eu estava deitado no chão. Não me lembrava de ter me deitado. Eu me levantei e procurei pela mulher, mas ela havia desaparecido. A mesa e as cadeiras estavam exatamente como as havíamos deixado antes da conversa. Seria tudo um sonho? Peguei a minha mochila e, mesmo com a chuva fraca, eu saí indo em direção à cidade mais próxima. Foi quando, finalmente, eu acabei encontrando os meus amigos. Contei tudo o que havia acontecido, mas eles não acreditaram em mim. Disseram que provavelmente eu tinha sonhado. Mas eu sei o que eu vi, o que eu senti, e até hoje essa história não sai da minha cabeça. Mesmo sem provas, eu tenho certeza de que eu vivi algo sobrenatural naquela chácara, algo que transformou um simples fim de semana de pescaria em uma experiência completamente inesquecível para mim. Boa noite. Eu vou contar algo a vocês que não é simplesmente uma história, é um relato de 2 fatos reais e que tive a infelicidade de viver ou sofrer poucos anos atrás. Tudo começou em um certo dia ao encontrar um amigo
e reclamar por falta de sorte para conseguir um trabalho. Ele conseguiu que eu ocupasse o seu lugar como um vigia em um cemitério local. Minha primeira reação foi: você tá louco? Não tenho coragem não. Porém, meu amigo garantiu que além de fácil não tinha nada de assombração. E que durante todos os 6 meses que havia trabalhado, nunca tinha visto nada do outro mundo. No cemitério? Você tá doido? Exclamou minha esposa sem poder acreditar no que eu acabava de lhe dizer. O pior é que eu também não, mas como as portas fechavam uma atrás da outra e as contas não paravam de chegar, o cemitério parecia ser a única solução até conseguir outro trabalho. O cemitério era enorme e era dividido em 2 partes. A parte mais nova sem catatumbas, com apenas placas indicando o nome do defunto, e a parte mais velha com nomes das sepulturas e mausoléus bem antigos. Ao lado do cemitério estava o necrotério. Em uma das salas na frente do edifício havia a sala dos vigias, onde todo o cemitério era visto através das imagens das câmeras de segurança. 2 semanas depois, meu amigo se despediu e eu comecei a trabalhar das 10 da noite às 6 da manhã. Nas primeiras semanas, eu passava a noite grudada na tela, pulando de uma em outra imagem e nada de anormal. Na 4ª semana, eu tive a minha primeira experiência com algo que até hoje não consigo explicar. Numa sexta-feira, por volta das 11h30 da noite, um garoto de mais ou menos 7 anos apareceu caminhando entre os mausoléus da parte mais rica. Apesar do susto, eu fiquei preocupado, imaginando o que ele fazia dentro de um cemitério tão tarde da noite, pensando que poderia estar acompanhando algum adulto. Comecei a vasculhar através das câmeras, à procura dele ou deles, mas não vi ninguém. Ao voltar para a imagem do garoto, ele já havia sumido. Já não estava entre as catatumbas. Ele estava sentado em uma outra bem em frente à sala e olhando para a câmera. Naquele momento, a sala esfriou e os arrepios começaram. E apesar de tudo, eu resolvi sair e conversar com ele. No instante que saí, o garoto sumiu e a porta da minha sala fechou violentamente e trancou. Eu não sabia o que fazer. Eu passei toda a noite assustado e tentando abrir a porta, que somente abriu minutos do turno terminar. A sala estava super fria e vazia. Ao olhar para a televisão, meu coração quase parou, pois no meio da tela apareciam 2 olhos negros bem perto da câmera, como se estivesse olhando para o interior da sala, como se estivesse me olhando. Eu apaguei a tela e fiquei rezando até o substituto chegar. O garoto não apareceu em nenhuma das gravações. Nas próximas noites, para meu alívio, o garoto não apareceu. Porém, várias noites depois, eu tive uma segunda experiência com ele. Algo ainda mais aterrorizante. Cansado de estar trancado na sala e contrariado com as instruções de somente sair em caso de extrema necessidade, eu resolvi dar uma caminhada pelo cemitério. Já fazia umas 3 horas que eu havia chegado. A noite estava fresca e a brisa soprava, tornando a temperatura ainda mais agradável. Eu dei uma olhada pela parte nova e segui a parte velha, a parte rica. No momento em que eu comecei a andar entre as sepulturas, a brisa parou e a sensação de que eu estava sendo observado começou. Eu olhava de um lado para o outro e não via ninguém. A sensação aumentava e os arrepios começavam.
Poucos passos depois eu ouvi algo estranho e inesperado, o choro desconsolado de uma criança. O garoto, pensei, meu coração já havia acelerado, de tal maneira que parecia querer saltar do meu peito. Os meus arrepios eram geral e todos os cabelos do meu corpo pareciam estar empinados. Decidido a encarar o garoto, ou fosse o que fosse, eu fiquei ouvindo o choro por um instante e perguntei: "Quem é você, menino? Você está perdido?" Ele não respondeu e continuei perguntando: "Onde você está? Por que está chorando?" Meu choro parou e o menino perguntou: "Você viu minha mãe?" Eu respondi que não e perguntei quando ela havia deixado no cemitério, mas ele não me respondeu. Então foi que eu tive a ideia de fazer a pergunta mais tapada da minha vida: "Você está vivo ou morto?" Nenhuma resposta. Porém, poucos segundos depois, ele deu uma risada e pouco a pouco sua cabeça aparecendo no lado de uma catatumba, poucos metros à minha frente. Eu foquei a lanterna e pensei que fosse cair esturricado. Minhas pernas começaram a tremer, que quase não conseguia permanecer de pé. Enquanto eu morria de medo, o menino me encarava, parecendo se divertir com meu pavor. Mas não era realmente um menino. Era algo inacreditável e horripilante. Seu rosto era ossudo, quase cadavérico. Seus olhos negros e ocos. Sua expressão era uma coisa que somente encontro em uma palavra para descrever: diabólica. Poucos segundos depois, ele desapareceu. E após alguns segundos em estado de choque, como se tivesse paralisado e abestalhado, eu recuperei os sentidos e saí como um louco em direção à sala. Eu passei o restante da noite olhando apavorado as imagens das câmeras. Felizmente, o garoto já não apareceu nem no cemitério ou nas imagens gravadas. 2 semanas depois, eu consegui um outro trabalho e deixei o cemitério. O garoto com certeza continua por lá, esperando uma oportunidade para aparecer para um novo vigia. O relato de hoje é contada por uma senhora chamada Maria Helena. Ela é natural de Bom Sossego, na Paraíba. A partir daqui, o relato é contado do ponto de vista dela. Eu nasci e me criei no sertão, no meio do mato seco e das histórias que o povo contava nas noites de lua cheia. Dizem que essas terras eram cheias de mistério, que as árvores e os riachos tinham vida própria e guardavam segredos. Eu cresci ouvindo minha mãe e a minha avó falando da comadre Florzinha, a pequena entidade que protegia as matas e fazia travessuras com quem ousava desrespeitá-las. Todo mundo ria dessas histórias, dizia que eram só maneiras de assustar as crianças para não se perderem no meio da mata. Eu também ria, admito. Nunca acreditei em assombração, achava que era conversa fiada de gente velha. Mas tem uma coisa que eu aprendi na vida: o sertão tem mais mistérios do que a gente possa imaginar. E eu descobri isso do jeito mais difícil. Na época eu deveria ter os meus 12 anos de idade. Era uma seca braba, daquelas que racham até o chão e fazem a gente rezar todos os dias por uma gota d'água sequer. A chuva estava ficando cada vez mais escassa e a minha mãe me mandou buscar lenha na mata. Lá bem longe de casa tinha uma mata densa que a gente até evitava de ir. Diziam que era o território da comadre Florzinha,
Mas naquele dia a necessidade falou mais alto do que o medo. Eu peguei o meu facão e a minha cesta e fui com o sol queimando na minha cabeça e aquele vento seco soprando poeira. Cheguei na mata e logo notei que o ambiente era bem diferente, pois as folhas pareciam mais verdes e a sombra era bem mais fresca. Eu comecei a cortar uns galhos caídos quando, de repente, eu senti um arrepio subir pelas minhas costas. Eu parei por um segundo escutando, mas tudo que eu ouvia era o farfalhar das folhas. Eu balancei a cabeça achando que era besteira minha e voltei a trabalhar. Foi quando algo aconteceu. O facão escapuliu da minha mão e quando eu fui pegá-lo, ele tinha sumido. Jurei que tinha caído ali perto de mim. Eu passei a mão pela terra procurando e nada. Eu comecei a me sentir observada, como se o próprio mato estivesse me encarando. Eu fiquei de pé, porém eu estava bem nervosa, e foi quando eu vi na sombra de uma árvore uma figura pequena. Não dava para ver direito, era como um vulto, com longos cabelos negros e um vestido que parecia ser feito de folhas. Era uma mistura, na verdade, de folhas e flores. Aquela coisa me olhava com um sorriso de canto de boca. Era um sorriso que não era de bondade. Havia um tipo de malícia. Naquele momento, meu coração disparou e eu soube na hora quem era. E, infelizmente, era a comadre Florzinha. Eu tentei falar, mas a minha voz não saía. Eu estava paralisada de medo. Dizem que ela é travessa, que gosta de pregar peças, mas a sensação que eu tinha ali não era de brincadeira. Ela deu um passo, vindo em minha direção, e os pés nem pareciam tocar ao chão. Foi quando de repente o vento parou e tudo ao meu redor ficou em silêncio. Naquele momento, eu não sabia mais o que fazer. Logo me lembrei das histórias da minha avó, que sempre dizia que se por acaso eu cruzasse com a comadre, o melhor era não desrespeitar. Deixar então uma oferenda, no caso um pote ou até um pedaço de fumo, porque ela gostava dessas coisas. Só que naquele momento eu não tinha nada disso comigo, só a roupa do corpo e a coragem que, sinceramente, já havia ido embora há muito tempo, pois eu estava tremendo de medo. Eu falei o que veio na minha cabeça. Me desculpa, comadre, eu não queria te ofender. As minhas palavras saíram rápidas, quase tropeçando. Só estou pegando lenha para ajudar a minha mãe. Eu não vou mais te incomodar. Por um instante, eu até achei que ela não havia me ouvido, mas então, devagar, ela levantou uma mão e o facão que havia assumido apareceu na grama ao meu lado. A respiração quase voltou ao normal, mas eu sabia que ainda não estava livre. Eu mantive os meus olhos baixos como a minha avó ensinou e comecei a andar para trás sem correr e sem fazer algum barulho. Quando eu já estava a uma distância segura, eu virei de uma vez e corri com o vento. Quando eu cheguei em casa, eu estava completamente suado e ofegante. A minha mãe viu o meu estado e não precisou nem me perguntar. Só olhou para mim com aquele olhar que diz tudo, sem precisar de palavras, e assentiu devagar. Mais tarde, quando eu contei tudo para ela e para minha avó, elas me ouviram com a calma de quem já sabia do que se passava. A minha avó, com seu jeito bem calmo, colocou a mão no meu ombro e disse: "Agora você sabe, menina, que o que a gente tem por aqui não é só lenda. Essas matas têm dono e cuidam bem do que é delas." Depois daquele dia, nunca mais eu entrei na mata sem deixar uma oferenda na entrada. E sempre que o vento sopra diferente, eu logo me lembro da comadre Florzinha e do seu sorriso bem malicioso. Eu não sei o que teria acontecido se eu tivesse desrespeitado, mas sei que eu não quero descobrir. E é assim no sertão, a gente vive com um pé no chão e outro no invisível, porque aqui as lendas não morrem, elas vivem no meio da gente
nas árvores, nos riachos e às vezes, se você for tolo ou ousado demais, elas podem até te mostrar que são bem mais reais do que parecem. Boa noite. Esse relato que eu irei compartilhar aconteceu comigo e com a minha família. Eu garanto que foi verídico, mas ao mesmo tempo foi horrível. Foi no ano de 1998, quando eu, a minha esposa e o meu cunhado fizemos um passeio para a região de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Saímos na sexta-feira e chegamos já no início da noite, porém bastante cansados. O nosso plano inicial era alugarmos o lugar para ficarmos, mas um amigo nosso acabou desistindo, então decidimos nos hospedar na casa dele. Fizemos amizade com a sua mãe, que prontamente nos reservou um quarto para descansarmos da viagem. O lugar era muito bonito, com várias árvores e muito verde, e o principal, os rios que eram fartos em peixes. Depois de nos ajeitarmos no quarto e jantarmos, já estávamos pensando em dormir, pois a viagem havia sido bem cansativa e acordaríamos cedo no dia seguinte, pois já planejávamos aquela pescaria há muito tempo e eu não queria estar cansado demais para aproveitar. Naquela noite ficamos até tarde conversando e trocando ideias no quintal, que tinha muitos pés de guabiroba e o clima estava muito agradável. O céu era lindo e as estrelas estavam bem nítidas. Eu não sei se por estarmos próximos à natureza, esses momentos pareciam mais especiais, mas essa era a sensação que tínhamos. Depois de um tempo, a minha esposa foi dormir. Eu e o meu cunhado e o meu amigo continuamos conversando sobre histórias sobrenaturais. Aparentemente aquele lugar era cheio de coisas estranhas que pareciam tanto à noite quanto durante o dia. Eu, particularmente, nunca tinha visto nada e sempre fui bastante cético em relação a essas coisas. No entanto, quando eu comecei a ficar com medo, decidi acompanhar minha esposa e fui dormir. Eu sou do tipo que não pode ouvir nada sobre esses assuntos, já que eu fico apavorado. No dia seguinte acordamos bem cedo e fomos pescar. Alugamos um barco e tudo corria tranquilamente. Estávamos pescando e conversando e rindo. Estávamos bem em um momento descontraído. Ninguém havia bebido álcool, pois nem eu e a minha esposa ou meu cunhado bebemos. E pelo que eu sabia, o meu amigo também não tinha esse hábito. Estávamos em uma parte mais avançada do rio, que era bastante larga e profunda. Foi quando algo nos chamou a atenção. A minha esposa foi a primeira a ver e apontou para que olhássemos também. Eu uso óculos desde criança, então ajeitei bem as lentes e observei, junto com os outros, algo saindo da água na margem oposta do rio. Eu nunca senti tanto medo. Parecia que o meu estômago estava sendo arrancado pela boca. Ficamos todos apavorados, pois não conseguimos identificar o que era aquilo que havia saído da água. Eu tremia e suava enquanto olhava para aquilo que parecia ter forma de um homem, mas com certeza tinha altura de uns 2,80 metros. Aquilo não tinha traços faciais aparentes, apenas um rasgo no lugar da boca. Um dos seus braços era exatamente longo, enquanto o outro parecia ter sido amputado na altura do cotovelo. O seu tronco era esticado e assustador. Parecia que ele tinha passado muito tempo na água, pois a sua cabeça e costas estavam enrugadas, como se fossem resultados do contato prolongado com o ambiente aquático. A criatura estava parcialmente submersa e parecia se alimentar ferozmente do lodo que se acumulava no local. Então, pareceu perceber que estava sendo observada e lentamente começou a recuar, desaparecendo nas águas. Todos nós ficamos aterrorizados e saímos rapidamente do local, indo em direção às praias de São Francisco. Tentamos até obter informação sobre a estranha criatura, conversando com alguns pescadores locais. Perguntamos se eles já tinham visto algo parecido,
mas só ouvimos uma porção de lendas antigas. Ainda ficamos o resto do fim de semana naquele lugar, mas eu me recusei a voltar ao Rio. Aproveitei para conhecer melhor a região e conversar com os moradores sobre o que eu havia visto. Muitos nunca haviam presenciado nada semelhante e me olharam com um ar de ceticismo. No entanto, alguns afirmavam que no passado existia uma criatura que arrastava barcos e faziam pessoas desaparecerem. Se era isso ou não, eu não sei. O que eu sei é que eu nunca mais chego perto de rios, açudes ou até mesmo praias. Aquilo que vimos não pertence a esse mundo, e eu posso garantir. Boa noite. Olá, tudo aconteceu no município de São José da Vitória, uma pequena cidade do estado da Bahia, cidade do interior. Eu tinha 15 anos na época e morava em uma pequena fazenda. Essa fazenda ela ficava localizada entre uma grande fazenda, uma fazenda que ela tinha aproximadamente, ela comportava 50 famílias. Era uma grande fazenda. Apesar de haver uma estrada para veículos, não era possível que de uma fazenda fosse avistada a outra. Assim, quando se distanciava da grande fazenda para a fazenda que eu morava, pequena fazenda, quando passava de 20 metros, então você entrava numa área, uma área de arvoredos, de árvores grandes, plantas, na qual impossibilitava a visão. Onde eu morava era apenas eu, meu pai, nossos 2 cachorros. Nós tínhamos 2 cães. Um deles era mestiço com Doberman. E mais 5 pessoas de uma mesma família que morava embaixo, a 50 metros da gente. Sendo assim, eu comecei a querer namorar, comecei a ir para a fazenda grande. Lá tinha muitos jovens, garotas, e eu ia para lá e de lá eu retornava bem tarde. Às vezes passava da meia-noite quando eu voltava, Em uma dessas minhas idas, para essa fazenda, eu retornei para casa quase 1h da madrugada. E ao chegar em casa, entrei, fechei a porta, e já estava na cama, estava orando, quando eu ouvi um barulho. Era semelhante aos burros batendo uma orelha na outra. Aí eu pensei, nos burros. Mas aí, no mesmo instante, eu me recordei, eu me dei conta que eu mesmo tinha retirado os burros da fazenda e levado eles para um outro pasto bem distante, mais de 1 quilômetro da fazenda. E toda a fazenda que eu vivia, ela era cercada, era toda cercada para impossibilitar o acesso de animais e até mesmo de pessoas, assim, facilmente. Era cercada com uma distância, da cerca, era de aproximadamente 40 metros, no mínimo. A parte mais próxima tinha 40 metros de distância da casa. Então ficava difícil o acesso de pessoas ou de animais. De animais era meio que impossível, Aí no mesmo instante eu já ouvi tipo que um salto, assim, deu aquele impacto e caiu do lado da janela do meu quarto, caiu do lado da janela do meu quarto. E aquela coisa, ela roncava de uma forma estranha. Ela era como um animal engasgado. Tinha assim uma panela que meu pai colocava com um resto, sobras de galinha, esses negócios, que era comida para os cães. Só que os cães nesse dia eles não estavam lá em casa, eles estavam
embaixo, eles dormiam tinha um secador grande, próximo da casa dos vizinhos lá embaixo, tinha um secador grande, era coberto, e eles gostavam de dormir lá que era quentinho, né? Eles dormiam lá. Era o local ideal para eles. E aquele animal começou a comer aquele negócio, aquela que era pros cães, ele comia que batia a cara no chão de uma forma que fazia um barulho super estranho. E aquele ronco que era de estremecer o coração de qualquer pessoa. E pelo fato de eu ter nascido em roça, nascido em fazenda, criado lá dentro, eu sabia como uma onça roncava. Eu conhecia o barulho que uma onça faz. Então, nesse meio tempo, quando eu tô pensando, tentando imaginando que algo poderia pular a janela do meu quarto, arrebentar a janela, né? Eu tinha um facão que ficava assim do lado da cama. Eu peguei o facão, coloquei sobre a cama e ali fiquei calado, sem fazer barulho nenhum. Mas nesse mesmo momento, os cães acho que perceberam alguma coisa e eu comecei a ouvir quando eles vinham latindo. Eles vieram latindo, e aí na mesma hora foi como se aquela coisa disparasse em carreira. E aí passou pela lateral da minha casa e eu pude ouvir o barulho até longe, um barulho, os cães indo atrás, e aquele barulho estranho, como algo em alta velocidade, como algo grande em alta velocidade. Logo no outro dia de manhã cedo, eu levantei, aí contei pro meu pai, né, o que tinha acontecido, e que eu achava que fosse um lobisomem, até mesmo porque havia vários comentários, havia vários relatos de pessoas assim, de outras fazendas da região, entendeu, que falavam que haviam encontrado restos de cães vomitados, né? Diziam, encontrei, sabe, restos de um cachorro e foi vomitado, que alguma coisa comeu e vomitou, né? E as pessoas falavam, isso pode ser coisa de lobisomem, coisa e tal. Então eu cheguei a comentei com meu pai e achava que era um lobisomem. Mas aí ele me disse que né, no passado existiu, mas hoje em dia, nesses tempos, não existe mais não, né? Eu também fiquei calado, me calei, né, e deixei ficar como da forma que tava. Aí passou mais uns 2 dias, mas, né, como o jovem é impetuoso, eu não aguentei. E aí, passados uns 2 dias, fui novamente pra fazenda. Foi só escurecer e eu jantei e fui pra grande fazenda, pra outra fazenda. E lá fiquei. Aí juntava com os amigos, as meninas, e a gente ali ficava durante horas, rindo, conversando, entendeu? E paquerando, esse tipo de coisa. Quando deu por volta das 11, aí eu, naquela descontração toda, conversando, eu olhei pra cima e vi, a lua tava no centro do céu. A lua tava, sabe, o céu limpo, sem uma única nuvem, a lua imensa, brilhando. Olhei para os lados assim e vi que tava tudo claro, entendeu? Era como se fosse dia praticamente. Aí nessa hora eu parei e pensei, falei, olha, eu acho que eu vou embora. Aí o pessoal, já 1 hora dessa, eu falei, eu vou embora porque tá tarde. E aí, mesmo todo mundo questionando, né, que tava acostumado a sair mais tarde dali, mas eu também não quis comentar fato nenhum. Eu nunca fui muito de conversar, e também as pessoas não costumam acreditar muito em muita coisa, e eu não queria ficar amedrontado, assustado, né? Alguém começar a falar alguma coisa que me deixasse mais assustado do que eu tava. Então eu peguei e segui o meu caminho. Quando eu me distanciei da fazenda, né? Aí porque tinha a fazenda grande e também tinha uma pista em frente a ela. Aí eu aqui cruzei a pista, saí da fazenda, cruzei a pista. No que eu cruzei a pista, eu não andei mais do que 5 metros da pista, eu já ouvi uns barulhos estranhos, entendeu? Tinha uma clareira logo assim adiante de mim, tinha uma clareira. E ainda estava no reflexo da luz ainda dos postes da fazenda, mas na clareira eu já comecei a ouvir uns negócios batendo, se debatendo. Aí eu, por um instante eu parei assim, mas eu pensei, eu tenho que ir para casa. E aí continuei andando devagar,
E na clareira não tinha nada, era totalmente limpo. E como a lua estava no alto e tudo claro, era perfeito enxergar como o dia. Foi que quando eu destampei na clareira que eu olhei, tava aquele negócio que se jogava do chão para cima, entendeu? De todo jeito. Batia de costa, batia de lado, batia de frente e pulava e se debatia e se retorcia. E eu olhava assim, meio que de lado. Já não tinha mais o coração, era como se o coração não batesse, o coração parecia que estava tentando explodir. A minha respiração começou a falhar, começou a ficar fraca e eu percebi um odor. Era um odor tão terrível, um odor que, sinceramente, não dava para respirar pelo nariz. Eu comecei a respirar pela boca, os olhos saíam água e eu comecei a orar. E eu me lembro que eu primeiro rezei o Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria, o creio em Deus Pai, andando. E aquela coisa batia e eu andando sem olhar para trás e via os batidos. E jogava terra para cima, que a terra se espalhava. Eu ouvia eu cair da terra e eu continuava andando, mas eu não conseguia correr. O meu corpo não tinha força para correr, as minhas pernas, elas tremiam, elas enfraqueceram, que ficaram de uma forma que eu não conseguia andar rápido, tampouco correr. Quando pensou que não, eu percebi que o barulho parou. Naquele momento que o barulho parou, então eu me desesperei. Eu sabia que o que quer que estava ali, entendeu? Naquela contorção, naquela situação toda, já não estava mais fazendo aquilo. E aí, se era realmente um lobisomem como eu achava, ele já tinha com certeza se transformado e estava vindo atrás de mim. Aí nesse momento eu pedindo, meu Deus, por favor, meu Deus, por favor, não deixa esse bicho me pegar, não deixa. Mas também não tinha coragem de olhar para trás. Eu sabia que ele estava vindo. E eu tinha medo de quando virar para trás, ele me atacar de vez, entendeu? E eu já não tinha mais, eu só pedi a Deus, por favor. Nesse momento, eu não sei se o próprio Deus tocou no meu coração, que eu lembrei que os meus cães, a gente brincava, mas eles nasceram lá na fazenda. Eu cuidava deles de novinho, pequenininho, eles ali ainda alimentando, e a gente brincava, a gente tinha uma maneira de brincar que eu dava um tipo de assovio para eles e eles chegavam ali, a gente embolava no chão. Eu era criança na época, eles nasceram, eu ainda era criança, e a gente de criança brincava. Eles filhotes e eu pequeno também, a gente brincava, enrolava pelo chão. Às vezes a minha mãe e meu pai chegavam a reclamar da maneira que a gente brincava. E eu me recordei disso, naquele momento. E mesmo com muito medo, os olhos cheios de lágrimas, eu dei o assovio do jeito que quando a gente estava brincando. A primeira vez, eu dei a primeira vez, só que nada aconteceu. Aí eu novamente, mais uma vez, com muito medo, pensando do bicho me atacar, eu dei mais um assovio. Eu ouvi o primeiro latido e em sequência os dois latidos acompanharam e eu percebi que estavam vindo de uma forma muito rápida. Era como se eles ouviram, eles sabiam que não era brincadeira. Eles sabiam que era o assovio de brincar, mas era como se eles tivessem a preocupação de chegar rápido. Os cães naquele momento, eles correram de uma forma que, sinceramente, a distância que eles estavam, entendeu? A maneira foi de se perceber que de lá eles já sabiam que tinha alguma coisa. Só que naquele momento eles sabiam também que eu estava naquele lugar onde aquela mesma coisa podia estar. Pelo menos isso é o que eu penso. Porque foi muito diferente a maneira, o comportamento, a velocidade, o jeito que eles chegaram. Os cães correram tanto que quando eles vieram no escuro, ainda sem enxergar de direito, vendo o vulto vindo, eles vinham esticados na carreira. E quando eles vieram, eles não pararam diretamente na minha frente. Eles derraparam pelos meus pés e já parando do meu lado, dando para trás, me empurrando de costa. Os cachorros, eles não latiam, eles rugiam como leões. Era um tipo de reação, como que eles estavam desesperados, como quem diz, não encosta. Pelo menos na minha concepção de ver os meus cães daquela forma, não eram cachorros comuns naquela hora. Eles estavam desesperados, eles davam rugidos, eles não latiam, eram rugidos mesmo, de esbravejamento. E na mesma hora que eles rugiam com toda intensidade para trás,
de mim, nas minhas costas, eles do meu lado, cada um de um lado fazendo isso, eu não conseguia olhar para trás. E eles não latiam, só faziam dessa forma, uma forma muito apavorante, que me deixava com mais medo ainda. E na mesma da hora, eles davam aquela virada rápida assim, e davam um grunhido estremecido pra mim, e tornava a rugir pra frente. Era um rugido pra frente, um grunhido pra trás pra mim, até quando eu me dei conta que o cachorro deu um grunhido tão medonho, esse que era mestiço com Doberman, que naquele instante foi como se ele dissesse pra mim: corre, corre. Eu só olhei assim de lado pra ele assim, e ele dando aquele grunhido sinistro e esbravejando ao mesmo tempo. Eu entendi que o meu cachorro tava mandando eu correr, porque ele mesmo não conseguiria conter o que tava nas minhas costas. Eu disparei na carreira, disparei mesmo, correndo de uma forma que eu sabia que era pela minha própria vida. Eu disparei e corria muito, e eles corriam ao meu lado, correndo ao meu lado, sem latir. Volta e meia eles davam uma volta para trás assim, aquele rugido rápido, e me acompanhavam na carreira de novo. Isso aconteceu no percurso que eu corri, desses 300 metros. Aconteceu várias vezes. Correndo ao meu lado, eles davam aquela parada brusca, davam um rugido tremendo e me acompanhavam na carreira de novo. Olha, eu cheguei em casa apavorado. Entrei rapidamente junto com eles e fechei as portas. Também olhei tudo por debaixo de tudo. E ali a gente parou num canto e ficamos abraçados. Eu em pânico e eles calados, sem dar um único pio, nem se mover. Os cães se moviam. Todo mundo conhecia os meus cachorros pela valentia. Eram cães que encaravam qualquer coisa. Eles encaravam vaca braba, touro brabo. Eles encaravam até onça que aparecesse. Mas aquele negócio lá, ó, eles estavam em pânico. Eles me fazendo entender que, sinceramente, não era uma coisa pra ninguém encarar. Entendeu? Então, essa foi a minha história. Depois, hoje em dia, eu tô com 40 anos, entendeu? Eu moro aqui em São Paulo, já há 10 anos. Depois disso, do fato ocorrido, alguns anos depois, né, logo em seguida, um ano depois eu fui embora dessa fazenda. Mas, uns 2 anos após isso, em uma outra cidade, eu, junto com a minha mãe, tive também a oportunidade de ver, numa distância curta, no fundo da minha casa, entendeu? Eu cheguei a vê-lo, né? Ver pessoalmente, e como todos os relatos que eu vi, parece um urso. Eu tenho 1,91 m de altura, mas o negócio é maior do que eu. Eu vi na distância de 5 a 6 metros, a luz acesa, a luz do quintal, bateu na porta do fundo com um impacto grande. Aí eu vi mexer nas panelas, na panela que ficava um leite, colocava leite pro cachorro. Eu olhei pelo olho mágico, não vi nada, abri a porta. Eu tava até com um facão na mão. Abri a porta e olhei. Quando eu olhei do lado da casa, não tinha nada. Olhei para debaixo da lavanderia, o cachorro tava socado debaixo, todo encolhido. Eu até cheguei a falar: oxe, cachorro bobo, cachorro besta. Mas foi quando eu levantei a visão e tava adiante algo que parecia embaixo fino, mas em cima largo, que parecia, sabe, tinha um formato assombroso. Aqueles pelos pareciam espinhos, pelos compridos que, sinceramente, os pelos que deviam ter um palmo cada fio ou mais. E ele tava todo arquejado. Aí quando eu olhei aquilo, foi muito... A minha mãe tava do meu lado. Quando ela perguntou, aí eu com o facão caiu da minha mão, que eu não tava acreditando. O facão caiu da minha mão. E eu bati a porta. Minha mãe perguntou: o que é aquilo? Eu não sei. Foi a única resposta que eu tive. Eu não sei. E ela perguntava: meu Deus, o que é aquilo? Não sei. Porque falar é um lobisomem, acho que fica difícil para qualquer pessoa. Mas eu e ela sabia. E pela manhã
um outro casal, amigo da gente, que morava a cerca de 50 metros, também viram. Estavam na janela com as luzes apagadas e nesse mesmo horário que eu vi, eles passou em frente à casa deles como um enorme cachorro pulando. E todos viram claramente também, porque tinha um poste próximo da casa e ele passou em frente e eles viram perfeitamente o que era. É só isso. Para quem quiser ouvir, meu pai disse que não existia, mas ele sabia que já existiu. Mas para quem quiser ouvir, eu digo: existiu, existe e vai continuar existindo sempre. Obrigado.